Palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. No intervalo, alguém mencionou algo sobre aonde Pedro estava e ficou por um tempo. Outro dia eu estava lendo que um escritor diz que ele ficou lá, talvez, uns 2 anos. Como é que é? Em Jope, na casa de Simão, o curtidor. É apenas uma suposição. Ele não tinha como saber ao certo. Ele parecia estar viajando, porque a situação, acho que era com Tabita, a menina que foi ressuscitada dentre os mortos. Isso tudo era para mostrar como a igreja estava saindo de Jerusalém. Sei que o foco era nos judeus e agora talvez incluía os meios-judeus, mas ainda assim eles estavam indo adiante, levar o evangelho como Cristo falou em Atos 1:8, e vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós, pregarão o evangelho. E o exemplo veio de Jerusalém e de Samaria, Judéia e os confins da terra. O Espírito Santo aqui deu muito tempo e atenção para essa situação com Cornélio. Não foi algo qualquer, ele entrou em detalhes. O Dr. Gray até falou que Lucas não tinha o hábito de falar muito de algo que não fosse extremamente significante. Mas é muita informação que é dada aqui. Isso não é normal. Alguns pensam que Lucas é um gentio, então se ele era, eu acredito que não, mas alguns realmente pensam. O Wist diz que ele era um gentio, e ele estava escrevendo para um homem para dizer para ele do avanço da história do evangelho. Então, seja como você quiser olhar para isso, é uma mudança vital, uma adição ao evangelho que era necessária. E tudo estava baseado neste evento em diante, porque agora os gentios são aceitos e podem receber a salvação. É o que estou dizendo, foi um dos eventos mais importantes na história humana. A igreja não vê isso dessa maneira, mas realmente é assim. Eu cometi um erro, pois Jope fica a 30 milhas sul de Cesareia, mas Pedro estava em Jope, mas Cornélio estava em Cesareia. Então, de qualquer maneira, ainda assim, como estamos falando, Pedro, e o irmão Lorne mencionou isso, ele estava indo cada vez mais distante de Jerusalém. Certo. E a igreja fez isso, é importante saber, porque agora estavam confortáveis ministrando para judeus e meio-judeus, ainda não tinham incluído os gentios, mas estavam saindo de Jerusalém pouco a pouco e levando a proclamação adiante. Eles ouviram falar que vários gentios estavam aceitando a Jesus na igreja de Antioquia e enviaram Barnabé. Isso mostra mais do que uma atitude que não está nem aí, mostra que eles estavam interessados naquilo e enviaram Barnabé, que eu sei que o Espírito Santo estava no meio daquilo, porque esse homem era o homem para se enviar, porque ele tinha uma ótima reputação. Então ele ficou um tempo ali e depois foi encontrar Paulo e tal, certo? E tudo isso mostra esse movimento indo adiante, por mais que tenha sido devagar. Na nossa concepção, não foi, porque não tinham carros, a comunicação não era lá essas coisas. Era tudo muito limitado. Não é, coloca algo aí num texto e todo mundo vai ler em 3 minutos. Não, demorou um tempo para levar isso adiante e por aí vai. É verdade, debater essas coisas me trouxe à memória Atos 1:8. E recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre você, e vamos ser testemunhas aonde? Samaria, Judéia, e aonde mais? Nos confins da terra. E é esse movimento que vai adiante que vemos. É apropriado. E lembra que agora estamos olhando para 10, talvez 11 anos depois da crucificação. Então, se tivemos os primeiros 3 ou 4 anos do cristianismo
indo para Jerusalém, e depois, em Atos 8, vemos os meios-judeus chegando. Talvez tenha demorado 7 anos, e agora estamos indo adiante mais uma vez para Jope, onde Pedro estava, e outros fora Pedro iriam também, sairiam dali, outros estavam saindo dali. Estava em movimento, mas é aquilo, você está certo. 1.600 anos de judaísmo não é fácil de largar. Isso era Jerusalém, mas também os judeus que estavam nos outros lugares também teriam a mesma dificuldade quando Paulo chegou e começou a descrever. Então, realmente estamos olhando em Atos 10 para uma adição da igreja, e eu digo isso porque a mente judaica devia ter entendido que os gentios sempre eram para ser incluídos na salvação de Deus. Isaías é cheio de informação, os profetas são cheios de informação. As mentalidades estabelecidas pelo legalismo, pela justiça que vem por obras, que acompanha qualquer tipo de mentalidade que vem pela lei, acaba fechando a intenção original de Deus para o resto do mundo. E isso é tão indicativo de muitos de nós, inclusive hoje, quando algumas pessoas que são parte de certa denominação ou da igreja pensam em uma certa doutrina e por aí vai. Mesmo quando você mostra para eles claramente como é, eles não largam facilmente. Temos que nos lembrar que os judeus eram pessoas perseguidas. Os judeus não eram bem amigos deles. Não estavam assim felizes. Eles sempre existiu um antissemitismo, se é que podemos dizer assim, como um judeu. E sabemos de onde vem, porque eles representam o Deus verdadeiro de toda a terra. Não existia outro Deus senão o Deus dos judeus. E essa animosidade natural não criou uma amizade rápida entre judeus e gentios. Mas Roma disse que de todas as áreas que tinham conquistado para manter a paz em Israel, era a coisa mais difícil que Roma teve que fazer. E eles não eram pessoas fáceis. Olha, nós atravessamos o Jordão uma certa vez, todo o nosso povo, e nesse lugar específico estávamos indo para Jerusalém. E o pessoal da televisão estava do outro lado, preparando tudo para levar as coisas para lá, o equipamento da televisão e tudo mais que tínhamos. E um coronel judeu, porque tínhamos ido do Jordão, ele não queria deixar o povo da televisão passar. E o próprio povo dele, eles pediram para ele, esse povo é por nós, e ele não queria deixar. Tivemos que voltar entre o Jordão, passar pela Grécia e pegar um outro avião. Custou uns $5.000 para pegar um outro avião até Tel Aviv. E depois, olha, foi algo que ficou muito caro. E eu me lembro de estar bem ao lado do Mar Mediterrâneo com o ex-embaixador de Israel dos Estados Unidos. E aí, no meio de nossa conversa, eu perguntei: você sabe qual é o verdadeiro futuro de Israel, biblicamente falando? E ele falou assim: não sei. Aí eu falei: um dia essa nação vai governar o mundo. E aí ele ficou parado ali, riu e disse: olha, não podemos concordar nem o dia da semana, quanto mais governar o mundo. Mas eles são pessoas diferentes, são mesmo. E talvez, se tivéssemos passado pelo que eles passaram, com o sofrimento e com o holocausto, coisas assim, porque durante os séculos houveram pequenos holocaustos, se você quiser olhar para isso dessa maneira, mas nem se compara com aquilo que eles já viveram. Muito bem, versículo 24. Deixa eu dar uma olhada aqui. E respondendo, não, versículo 24. Só um minutinho, eu estava aqui no Atos 8. Vamos para o capítulo 10, se você não se importar. Eu já estou encontrando. Atos 10, 24. Qualquer hora eu chego lá, e no dia imediato... Ô Bob, você vai ter que ajudar ele aí, viu?
E no dia seguinte, ele não pode me ajudar. Não há quem possa me ajudar. Alguém tem que ajudar esse homem. Só existem 2 dígitos entre 8 e 10. 2. Olha, eu estou procurando aqui as imagens. E no dia imediato chegaram a Cesareia. Provavelmente passaram a noite em Apolônia, que ficava no meio do caminho, na estrada. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Devia ter uma grande multidão lá, e esse povo estava esperando que Pedro chegasse, porque ele entendeu que era um tempo muito importante e podia não ter o entendimento que Pedro teve de maneira alguma, mas ele estava cheio de alegria porque Pedro estava chegando. A palavra que ele recebeu foi: esse homem virá te dizer como ser salvo. Aí ele foi buscar sua família, seus amigos, todo mundo, para que pudessem ouvir juntos a palavra de Deus e experimentar a salvação. Olha, eu não me lembro, talvez vocês possam me ajudar. Eu não me lembro do que aconteceu com Cornélio depois disso. Outro dia eu li alguma coisa, estou tentando lembrar agora, que parecia que ele tinha construído ou pastoreado uma igreja em uma certa área, uma cidade. Não estou me lembrando aonde li. Vocês sabem o que aconteceu com ele? Eu não me lembro. Pois é. Mas eu acredito que ele era chamado pelo Senhor para pregar e acredito que ele pastoreou sim uma igreja em algum lugar naquela parte do mundo. Vemos a mesma coisa acontecer com o carcereiro de Filipe. A casa dele foi salva. E com Raabe, mais uma vez, juntando um grupo de pessoas da família para que fossem influenciados. E isso é algo maravilhoso, que ele tinha esse tipo de influência, sendo uma pessoa que temia a Deus. Ter esse respeito pelos seus familiares não acontece do nada. Vocês acham que Cornélio... Nós temos que ir para o intervalo. Que intervalo que? Temos que ir embora. Voltaremos no próximo programa. Por favor, não perca. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.